Olá, muito bom dia a todos. É um prazer muito grande retornarmos mais uma vez com todos vocês com o programa Não Desista. Essa é a mensagem para você. Não desista. A sua vida pode estar indo de mal a pior, você pode estar a viver a pior situação desses últimos anos de vida, você pode estar a viver um problema que tem tirado a sua paz. Parece que não há saída, parece que não há solução, mas não desista. Não desista de crer na palavra de Deus, não desista dos seus sonhos, não desista de acreditar em si mesmo. Você pode sair dessa situação, você pode mudar o rumo da sua vida. Essa dor, esse sofrimento que tomou conta do seu ser pode mudar, pode sair, você pode ter paz no seu coração, você pode ter alegria, você pode sair dessa condição tão difícil na qual você se encontra. No programa de hoje, você vai conhecer histórias de pessoas que venceram, que saíram da situação difícil, pessoas que viveram com depressão, pessoas que tentaram dar cabo da própria vida, porque chegaram a uma situação, a uma condição em que elas olhavam para todos os lados e não vendo nenhuma maneira de serem livres, de se libertarem daquela aflição, elas então pensaram que a morte era a única alternativa. Hoje, essas pessoas estão bem, elas estão felizes e vão relatar o que fizeram, onde encontraram a solução e como encontraram essa solução. Você já pode, a partir de agora, entrar em contato conosco. Nós já estamos de plantão para recebermos as chamadas, as ligações. Você já pode nos contactar através do SOS Espiritual. Nós temos uma central de atendimento e temos já os pastores recebendo as chamadas. Temos ali nas imagens o pastor Maione, que já está recebendo ligações. Daqui a pouco ele vai divulgar alguns nomes. É o 21034 6099. Pastor Maione, bom dia. Bom dia, bispo. Bom dia a todos. Nós estamos aqui, eu e o pastor Miguel, já de plantão no nosso SOS, onde temos recebido várias ligações. Eu tenho aqui a Tereza de Almada, ela pede oração pela vida sentimental de um familiar muito próximo. Temos também o José de Amadora, que ligou porque sofre com depressão e ele pede ajuda. Além dele, também o Antônio, do Porto, sofre com depressão há muito tempo e pede ajuda em oração. E todos aqueles que sofrem com depressão, você que está acompanhando esse programa, você que já recebeu o nosso material, que com certeza, numa revista como essa, o bispo irá falar no programa. Se você ficar com alguma dúvida a respeito desse método que fala aqui, você pode entrar em contato conosco, que estaremos de plantão para orientar a respeito. Pastor Pedro está conosco aqui no programa e ele também está recebendo as mensagens, né? As mensagens agora pelo nosso WhatsApp, né, Pastor Pedro, que é o 91, deixa aí o número para mim, por favor, é o 91, não está dando para ver ali, subiu muito o TP. Qual é o número? É o 91861-7038, bispo. Essa pessoa que quiser nos contactar pelo WhatsApp, deixar o seu desabafo, pedir uma orientação, nós estaremos aqui à disposição. Muito bem. Vamos colocar uma matéria, daqui a pouco eu volto aqui nos nossos estúdios. Nós temos um convidado aqui conosco, o doutor Liberto. Ele vai contar a história dele daqui a pouco, os momentos difíceis que ele viveu, inclusive de depressão. Mas veja só essa matéria que fala sobre a depressão. A depressão, embora seja uma patologia bastante presente e bastante falada no nosso dia-a-dia, ela já existe há muito, muito tempo. E ao longo da história tem sofrido mutações de definições e, sobretudo, de causas. Há escrituras, documentos e até atas médicas com diagnósticos de casos de depressão de há mais de 40 décadas. E quando abordamos esta doença, também é crucial perceber a sua mutação ao longo da história e, sobretudo, o modo de como tem sido encarada a doença.
Se hoje uma depressão pode surgir após um divórcio ou um fracasso profissional, há uns bons tempos atrás as causas eram outras. Apenas em meados do século XIX, os distúrbios mentais foram reconhecidos como uma doença e o primeiro manual dedicado à patologia só surgiu em 1952. Antes dessa data, os casos de depressão e loucura estavam apenas associados a mitos e superstições. No século XX aconteceu o que poderemos chamar de purificação. As pessoas que eram consideradas inferiores eram denominadas de degeneradas. Tratavam-se de pobres, negros, homossexuais e, sobretudo, pessoas com doenças mentais, como a depressão. O episódio mais extremista foi, de facto, o nazismo, em que milhares de pessoas morreram por não cumprirem com o estereótipo criado. Em 2013 é por fim lançado um manual com mais conhecimento e conciso da definição do que é a depressão, uma data recente para toda uma história marcada por esta doença. E se pesquisarmos pela história de Portugal, mais precisamente no século XVIII, podemos recordar o caso de Dona Maria I de Portugal. Ela que, após a morte do seu marido, seguido da morte do seu filho primogênito, o seu estado emocional alterou-se por completo. Tornou-se uma mulher triste, com estados de melancolia, insónias e até aversão aos medicamentos que lhe administravam na altura. Para além deste caso, muitos outros se vieram a conhecer. Em 1941, a famosa escritora Virginia Woolf vestiu um casaco, encheu os bolsos de pedras e suicidou-se no rio. Antes de o fazer, deixou uma carta dirigida ao seu marido com palavras que retratam ao que hoje podemos dizer com toda a certeza que esta mulher sofria claramente com depressão. Meu querido marido, tenho a certeza que estou novamente enlouquecendo. Sinto que não posso suportar outro destes terríveis períodos e desta vez não me restabelecerei. Estou a começar a ouvir vozes e não consigo concentrar-me. Não creio que duas pessoas pudessem ter sido mais felizes até surgir esta terrível doença. Não consigo lutar mais contra ela. Sei que estou a destruir a tua vida. Palavras fortes de quem sabia que algo a afetava, mas que a dor da doença a deixou vacilar e perder a vida. Não é de agora, não é de há anos, é de há centenas e centenas de anos que a depressão afeta, atinge e mata. Esta doença que é do século, quando já percorreu tantos sem darmos conta, a sociedade está impregnada desta epidemia mental que parece ter força para ficar, se até lá você que sofre continuar sem fazer nada. É preciso tomar uma atitude para mudar essa situação, porque se você não acabar com a depressão, ela vai acabar com você. E a cura para a depressão? Claro, eu não estou falando que a cura com tratamentos médicos, com remédios. Nós sabemos que os medicamentos vão auxiliar o depressivo, vão ajudá-lo, mas não resolver em definitivo o problema. A medicina tem avançado bastante e isso é muito bom, não é? Porque Deus dá sabedoria aos homens e a medicina, sem dúvida alguma, é de Deus. Os médicos são pessoas que trabalham para salvar vidas e a profissão de um médico, o trabalho de um médico é de grande importância. Agora, nós temos que ser humildes e reconhecer que o médico pode tratar do corpo, mas da alma só Deus pode tratar. Só Deus é o médico que pode curar a alma. Só Ele pode tratar do mais íntimo do ser humano, porque Ele conhece, Ele sabe dos mistérios, dos segredos que há no mais íntimo de cada pessoa. Coisas que ninguém entende, Deus entende. Aquilo que ninguém pode ver no mais profundo do seu ser, Deus consegue ver, consegue entender. Às vezes você faz tanta força para as pessoas compreenderem o que você está a sentir. Você quer transmitir para alguém a dor que você carrega, a inquietação que nem mesmo você compreende. Na realidade, quando você passa o seu problema, quando você conta para alguém a sua aflição, você está em busca de uma resposta.
porque nem mesmo você sabe o significado de tanta coisa ao mesmo tempo, de tantos sentimentos ao mesmo tempo dentro do seu coração. Então, quando você desabafa, você procura uma explicação, só que ninguém consegue dar essa explicação para você. Você vai ouvir várias palavras, mas nenhuma que realmente consiga arrancar de dentro do seu ser esse misto, essa mistura de sentimentos, de emoções, de culpas, de complexos que você tem carregado. Mas Deus pode te ajudar. Ele conhece. A palavra de Deus é a única palavra que tem o poder para mudar a vida de uma pessoa. Então você que está do outro lado, pensando que não tem mais jeito, pensando que não tem mais solução, nós estamos aqui para dizer a você exatamente o contrário do que você tem ouvido aí fora. Tem jeito para a sua vida. Há cura para essa depressão por meio da fé. E nós temos provado isso aqui nos nossos programas. Essa matéria foi bastante elucidativa, ela trouxe dados. A depressão não é algo que surgiu agora, não é uma doença dessa década, mas desde o século passado já se fala muito, considerada a doença do século. Mas ela já vem de longa data. Pessoas que no passado cometeram suicídio, com essa carta que nós vimos aí, pessoas que viveram há tantos e tantas décadas atrás, mas que deixaram registros do seu suicídio, do porquê partiram para esse caminho tão tenebroso do suicídio. Então, podemos constatar que todas elas sofriam com bastante depressão. Pessoas que não entendiam, eram as mais felizes da face da terra e de uma hora para outra tornaram-se as mais infelizes. É o seu caso. Você era uma pessoa muito feliz, tinha ânimo, desejo de viver, você era uma pessoa cheia de vida, até que surgiu a depressão. E hoje você parece um zumbi, desculpe a expressão, a palavra, mas para definir bem esse estado emocional, psicológico, espiritual no qual você se encontra, talvez a palavra seja essa. Você se encontra como um zumbi ou um morto-vivo. Mas isso vai mudar. Isso vai mudar. Aqui no programa está conosco o doutor Liberto, que vai contar um pouco da sua história. Doutor Liberto, bom dia. Bom dia, senhor bispo. Quando nós falamos de uma pessoa comum que sofre de depressão, é mais fácil entender. Mas talvez fica mais difícil compreender quando uma pessoa da área da saúde, um médico, por exemplo, sofre com depressão, não deixando de lado o fato do médico ser tão humano como qualquer outra pessoa. O fato de ele cuidar de outros não significa que ele também não passe pelos mesmos problemas. Mas o que vem à cabeça é o seguinte: normalmente o médico, ele principalmente, no caso do psiquiatra, ele tem ali sob a sua responsabilidade muitos pacientes, tem pessoas que dependem dele, e ele precisa ter algo para passar para eles. E jamais uma pessoa com depressão que procura o seu médico vai imaginar que ele sofra das mesmas coisas. Porque se ele pensasse dessa forma, ele ia dizer o seguinte: bem, o que eu estou a fazer aqui? Porque eu vou procurar ajuda de uma pessoa que também sofre com o problema que eu sofro. Então, o senhor dessa área da saúde, a área médica, como é que era isso? O senhor enfrentava também depressão? Bem, sim, a minha depressão começou antes de eu trabalhar, começou já de jovem, antes de eu entrar para a faculdade, e foi nessa fase da minha vida que tudo se iniciou. Eu sempre fui um excelente aluno na escola, sempre tive em primeiro lugar nas turmas onde passei, e um pouco antes de iniciar a faculdade, os meus pais, não sei porquê, mas resolveram recorrer a um vidente. A família do meu pai, da parte do meu pai, tinha um familiar que se envolvia com essas áreas, e naquela altura resolveram realmente procurar para saber como é que seria o futuro, que escolhas eu deveria fazer. E eu recordo-me que desde essa consulta, entre aspas, então começou todo o meu interesse pela vida noturna. Eu nunca tinha saído à noite, nunca tive interesse pela vida noturna. A partir dos meus 18 anos comecei a sentir esse grande apelo
por me envolver com a vida noturna. E com base depois nessas experiências que fui tido na noite, envolvi-me com a bebida, com o tabaco, com as drogas leves, com a marijuana, fiz uma série de escolhas erradas, não fui logo diretamente para a área da medicina, tive hipótese de fazer carreira militar, depois desisti da carreira militar e depois entrei para um curso de faculdade que não era propriamente aquilo que eu queria, tive muitas desilusões nessa altura e a minha vida, que até aos meus 18 anos tinha sido sempre de sucessos, começou a ter um revés. E foi nesse revés que surgiu a depressão. Ou seja, eu não tinha aparentemente razões, porque em casa os meus pais sempre foram presentes, nunca nos faltou nada, os meus pais sempre tiveram negócios, sempre me deram do bom e do melhor, e aparentemente não existia razão nenhuma para eu sentir aquela depressão. Ok, depressões, desilusões na vida, toda a gente tem, mas eu não conseguia superar as minhas desilusões. E foi por volta dos meus 25, 26 anos, depois o curso nessa faculdade que eu entrei, de Química Aplicada, aquilo correu muito mal. Eu, entretanto, voltei a estudar, voltei a fazer os exames da faculdade e foi aí que entrei depois para as análises clínicas, para a biomedicina, mas aí já acompanhado por psiquiatria e pelo psicólogo e pelo psiquiatra. Aliás, um dos psiquiatras, e agora voltando ao início da conversa que o Sr. Bispo estava a falar, que o próprio terapeuta tem que ter um espírito forte para passar uma mensagem positiva a quem está deprimido. Um dos psiquiatras que me tratou já se suicidou. Há uns anos atrás cometeu suicídio. E, portanto, a depressão é uma doença que não escolhe faixa etária, não escolhe profissão, não escolhe título, atinge a sociedade de alto a baixo. E é uma doença que trabalha muitas vezes no silêncio. No meu ponto mais forte de depressão, eu só queria me vestir de negro. Eu troquei todo o meu guarda-roupa, eu só me sentia bem, bonito, vestido de preto. Camisolas e calças e sapatos todo de preto. Quando estava, por vezes, em situações sociais, com colegas, ou à noite, tinha fobia, começava-me a sentir mal, começava a transpirar as minhas mãos, a minha testa começava a transpirar e eu tinha que sair dali. E depois eram situações extremas, ou seja, eu não me sentia bem com aquelas pessoas, saía e depois ficava com um peso de consciência porque tinha-me ido embora e não tinha razão nenhuma para ter-me ido embora. E pensava muitas vezes no suicídio, porque isto era uma situação que não acontecia uma vez por ano, nem uma vez por mês, acontecia várias vezes ao longo do mês. E muitas vezes saía da faculdade, tinha até aulas que tinha que frequentar, que era obrigado a frequentar, tinha que fazer, e muitas vezes não me sentia bem, era um sufoco que eu tinha dentro de mim, só Deus sabe a dificuldade que eu sentia nessa altura, e muitas vezes vinha-me embora, e quando chegava a casa só enfiava-me no quarto e dormia, com a necessidade, com o pensamento que depois, quando acordasse, tudo aquilo passava, mas não passava. Passava para o dia a seguir, passava para a semana a seguir. Isto foi-se agravando, até que chegou um ponto, pronto, que na altura fiz psicanálise com uma doutora, uma psicóloga aqui em Lisboa muito conhecida, muito mediática, e depois, a partir dessa altura, as coisas ficaram mais aliviadas para o meu lado, ou seja, eu sentia um vazio muito grande dentro de mim, mas eu já conseguia viver com esse vazio. Era algo que eu conseguia fazer a minha vida normalmente, já não me sentia deprimido, sentia que tinha uma fragilidade dentro de mim, que o meu sistema nervoso era frágil, mas eu conseguia viver com essa fragilidade, ou seja, sentia que tinha limitações, que havia coisas que não podia fazer, que não podia me deitar tarde, não podia estudar muito, não podia beber bebidas alcoólicas,
que tinha que tomar aquela medicação e que ia ter que viver assim para o resto da minha vida, mas eu fui conseguindo fazer a minha vida aos poucos. E depois, entretanto, fiz a formação, a licenciatura em Biomedicina, depois, entretanto, arranjei trabalho num hospital em Lisboa, e aí a minha vida parecia que estava tudo bem, ou seja, consegui encontrar trabalho na minha área, profissionalmente comecei novamente a evidenciar-me como profissional, aquilo que eu fazia tempos antes no liceu voltou novamente, ou seja, comecei a conseguir realizar o meu potencial como profissional e como ser humano. E depois, ao fim de 2 anos, estar no hospital, por uma questão de invejas de colegas, porque vamos lá ver, quando as situações mais difíceis eu era chamado. Sempre que havia situações difíceis para resolver, eu era chamado, passei por todas as áreas da biomedicina no laboratório de patologia clínica e isso gerou uma certa inveja. 2 colegas meus acabaram por, nas minhas costas, levantar falsos testemunhos junto da diretora de serviço, que era a pessoa que mais tarde me viria a fazer um parecer sobre a minha continuidade ou não no hospital, e foi o que aconteceu, sem eu estar à espera. Ao fim de 2 anos, quando o hospital me iria passar para o quadro, recebi então a carta de despedimento, e aquilo para mim foi um grande balde de água fria, porque eu não contava com aquela situação, e se no passado eu não tinha razões aparentes para ter a depressão, para sofrer de depressão, daquele momento adiante a minha depressão veio com mais força, e naquele momento existia já uma motivação, ou seja, já tinha um motivo por trás para eu sentir aquelas coisas, aquele vazio, os pensamentos de suicídio. Voltei ao psiquiatra, e pronto, e foi mesmo foi quando eu cheguei mesmo ao fundo do poço. E nessa altura, só para termos uma ideia, eu estava a trabalhar em dezembro, ou seja, fui mandado embora em maio. Em dezembro eu tinha dado entrada para a minha casa, e quando fui assinar a escritura em junho, estava desempregado e tinha acabado de conhecer a minha esposa. A minha esposa, depois casámos, engravidámos nesse ano, e portanto saí do hospital despedido, acabei de casar, acabei de ser pai, e tinha uma série de responsabilidades à minha frente, e com a depressão ainda por cima foi muito mal. Qual foi o ponto alto, digamos assim, da depressão, o momento mais grave dessa depressão? Foi quando eu verbalizei isso à minha mulher, disse: olha, vou-me matar e acabou. E acaba-se os problemas, e foi quando eu ouvi essas palavras da minha própria boca, porque eu nunca tinha dito isso assim abertamente a ninguém, que foi como se a ficha caísse. Ou seja, foi como se eu, ao verbalizar aquelas palavras, visse que realmente estava mesmo no zero, que não havia esperança para mim, que realmente eu tinha um problema e que eu não sabia. Foi um pedido de ajuda. Quando eu disse: olha, vou-me matar e acabou, foi um pedido de ajuda que eu fiz à minha esposa, e pronto, isso foi realmente o momento mais negro da minha depressão, para além de toda a tristeza que eu carregava. Ela se assustou, não é? Sim, aquilo é um impacto quando alguém diz isto, e a pessoa não está a brincar quando fala desta forma. A pessoa fala desta forma porque está agoniada, não sabe mais para onde é que há de se virar, porque tudo o que eu fazia, onde eu me virava, eu nessa altura, depois eu, entretanto, fiquei com um grande rancor e com um grande ódio em relação às pessoas que me fizeram aquilo, porque eram pessoas que eram como se fosse família comigo, que eu almoçava em casa, se fosse preciso ia almoçar com elas, se fosse preciso ia jantar, chegámos a viajar também juntos, e as pessoas que me fizeram aquilo, eu fiquei com um grande ódio. E depois eu decidi que não ia mais trabalhar em biomedicina. Disse: pá, não vou trabalhar mais em análises clínicas. E comecei a trabalhar como corretor de seguros. Primeiro tive 1 ano e poucos meses como corretor de seguros. Depois surgiu a oportunidade de voltar a trabalhar na indústria da saúde, numa farmacêutica, e sempre eu a tentar dar o meu máximo. Eu lembro-me que eu trabalhava
horas sobre horas. Eu era funcionário por conta de outra, mas eu trabalhava como se a empresa fosse minha e não adiantava. Não adiantava, não conseguia, as coisas não andavam, estava tudo bloqueado, as contas para pagar, em casa, desentendimentos. Eu passava, nessa altura, eu lembro-me que não assistia ao crescimento da minha filha mais velha, ela tinha 2 anos, 1 ano e pouco na altura. A minha esposa, nós hoje temos uma filha com 2 anos e hoje assisto ao crescimento dessa minha filha e eu digo, a minha filha mais nova não tem comportamentos que eu nunca vi. E a minha esposa diz, não, a Carolina era igual, só que tu não estavas cá muitas vezes, ou estavas no Porto, ou estavas a trabalhar, não assistias aos comportamentos que a tua filha mais velha tinha e que são semelhantes aos da tua filha mais nova. Portanto, isto para dar uma ideia que eu envolvia-me tanto na minha vida profissional à procura de mostrar, eu tinha que provar que eu fui despedido injustamente, que eu tinha valor e que, apesar de eu ser uma pessoa que já tinha sofrido de depressão, que eu não era um desvalido, porque mesmo na minha própria família, e apesar das pessoas reconhecerem que eu era uma pessoa que tinha muito potencial, que era muito inteligente, depois desse despedimento, eu fiquei um bocadinho, voltou aquele selo de cabeça fraca. Ele tem muito potencial, mas ele tem a cabeça fraca. E é por isso que ele não consegue, que ele não vai em frente, que ele não atinge o seu potencial máximo, porque ele é fraco de cabeça. Isso não me era dito pessoalmente, mas essa informação chegava até mim, ou indiretamente, ou por comentários, ou por isso, vamos lá ver, a pessoa começa a assimilar isso para dentro de si, começa a tomar essa informação como verdadeira e depois realmente entrega-se totalmente à depressão e em muitos casos comete o suicídio. Não foi o meu caso, eu tinha essas ideias, nunca tentei realmente o suicídio, mas dentro de mim tentava o suicídio. Daqui a pouquinho você vai saber como o Dr. Liberto conseguiu se libertar da depressão. Você está acompanhando a história de um homem ligado à área da saúde, um homem que teve acompanhamento de psicólogos, psiquiatras durante o seu curso, a sua formação, mas que, no entanto, o próprio psiquiatra que cuidava dele, há um tempo atrás, cometeu suicídio. Quer dizer, imagine você que está aí do outro lado, às vezes você pensa assim, eu não entendo o porquê dessa depressão, não entendo por que eu estou dessa maneira. Veja, a depressão não escolhe pessoa. A depressão chega de repente, não importa se é rico, pobre, porque alguns pensam, a depressão normalmente é uma doença de ricos. Negativo, nada disso. Essa doença da alma, né? Porque é da alma, o mal que está na alma do ser humano. Pode vir para qualquer pessoa, homem, mulher e até crianças. Há pesquisas que constataram crianças, muitas crianças que estão depressivas. Imagine você, uma criança que é a fase mais linda da vida do ser humano, né? É aquela fase da inocência, de brincar, e aquela coisa toda, aquela fase importantíssima que vai definir o futuro. Mas há casos de crianças com depressão, pessoas idosas com depressão. Aqui em Portugal há relatos de muitos idosos com depressão, jovens com depressão, e são pessoas de todas as classes sociais. Quer dizer, não importa quem, a depressão chega, se instala na vida da pessoa. E às vezes tudo estava bem, profissionalmente, a pessoa estava realizada, o casamento ia bem, família, e a depressão veio de uma hora para outra. Para outros, a depressão surgiu após uma perda, a perda de um ente querido, após o término de um relacionamento, após o fim de um casamento, após uma traição, após uma rejeição, após um acontecimento triste. Enfim, cada pessoa tem a sua história. Eu vou colocar agora uma matéria que fala sobre alguns sintomas da depressão. Essa matéria não vai mostrar todos os sintomas, mas ela vai mostrar alguns sintomas de depressão. Acompanhe.
A angústia sentida sufoca e cria um estado de bloqueio e apatia onde se chora facilmente. Uma tristeza constante que não se controla. A depressão é muito mais do que angústia ou sofrimento normal. É uma doença que envolve sinais e sintomas que irão durar semanas, meses ou anos. Os sinais são: sentimentos de desamparo e desesperança. Sente que nada vai melhorar e que não há nada que possa fazer para melhorar a sua situação. Alterações do sono. Sente que dorme excessivamente, que tem dificuldade em adormecer ou que acorda muito cedo. Raiva ou irritabilidade. Sente-se agitado, inquieto ou até mesmo violento. O seu nível de tolerância é baixo e irrita-se com facilidade. Perda de energia. Sente-se fatigado, lento e fisicamente esgotado. Sente todo o corpo pesado e até mesmo pequenas tarefas o podem esgotar. Autoaversão. Critica-se constantemente, desenvolvendo fortes sentimentos de inutilidade ou de culpa. Comportamentos autodestrutivos. Como um escape à dor sentida, adota comportamentos abusivos como o consumo de substâncias psicoativas, o consumo de álcool, o jogo compulsivo ou mesmo a automutilação. Problemas de concentração. Tem problemas em concentrar-se, em tomar decisões e tem lapsos de memória frequentes. Desconforto e dores inexplicáveis. Sente um aumento de queixas físicas como dores de cabeça, dores nas costas, dores musculares e dores de estômago. Ideias suicidas. Nos casos extremos de tristeza e depressão, algumas pessoas entram em espirais de angústia tão grandes que, ao não encontrarem uma forma de alívio para as pressões da sua mente, a morte pode parecer ser a única saída. Se se identificou com algum destes sintomas, você pode estar a ser vítima de depressão. Mas existe um tratamento, em 3 minutos, sem internamento, sem remédios e completamente gratuito. Saiba mais numa Igreja Universal mais perto de si. Você viu aí vários sintomas da depressão. Vejamos aqui, olha. A depressão atinge a mente com dificuldade de concentração, falta de memória, pensamentos de morte ou suicídio. Atinge o comportamento da pessoa, perda de interesse em atividades antes prazerosas, inquietação, irritabilidade e isolamento. A depressão também atinge os sentimentos, traz sentimentos de tristeza, de culpa, vazio interior, pessimismo, ansiedade, desesperança e afeta o corpo. O corpo, você sabe, se a alma está mal, está triste, o corpo vai sentir todas as reações. Então, insônia, excesso de sono, falta de energia, fadiga, alteração de apetite, perda de peso. Quer dizer, você que vive a depressão, você sabe que os sintomas são variados. Algumas pessoas pensam em tirar a vida, outros perderam o prazer pela família, pelo trabalho, por tudo. Nós atendemos um caso de uma senhora, chegou essa semana à Universal, em que, por causa da depressão, ela se isolou e ela criou o hábito de ajuntar muito lixo dentro de casa. Ela chegou a acumular toneladas de lixo. Tudo que ela pegava, encontrava na rua, ela colocava dentro de casa. Ela chegou à reunião, recebeu a oração, ficou liberta, chegou em casa, a primeira coisa que ela fez, aquilo que ela não fazia há meses, foi limpar a casa. Pegou todo aquele lixo, teve que chamar pessoas, amigos, para ajudá-la a tirar todo o lixo de dentro de casa. Em breve você vai conhecer a história dela aqui no programa. Agora, voltando aqui ao Dr. Liberto, que vai falar de como foi que ele encontrou a solução, porque nós conhecemos então, Dr. Liberto, a sua história de depressivo, não é? E que não tinha mais aos olhos humanos o que fazer, porque o tratamento, mesmo porque era médico, enfim, e procurou ajuda médica também, de colegas da área da psiquiatria. Mas não encontrando a solução, chegou a pensar, a comentar com a esposa que queria morrer. Mas como foi que o senhor conseguiu vencer a depressão?
Então, depois falando com a minha esposa, a minha sogra, desde muito jovem, que sofria de epilepsia, e o meu sogro e a minha sogra correram tudo, mais alguma coisa, fizeram tratamentos em vários hospitais, frequentaram várias casas de bruxaria, e entretanto a minha sogra depois acabou por vir à Igreja Universal e ser curada da epilepsia na Igreja Universal. E a minha esposa, vendo a tristeza em que nós se encontrávamos, disse: olha, o melhor que a gente tem a fazer é realmente ir à Igreja Universal, porque a minha mãe foi lá curada e com certeza tu também há de ser curado lá. E foi assim que eu cheguei à Igreja Universal, absorvi toda aquela informação, todo o tratamento que me realizaram. Eu lembro-me que a primeira vez que entrei, o pastor que me recebeu ouviu toda a minha história, todos os meus problemas, e aquela palavra que ele passou naquele dia foi que nunca mais eu iria sofrer de depressão. E desde aquele dia, que foi no dia 21 de dezembro de 2009, que a minha depressão morreu, que a minha depressão desapareceu, que eu fui curado. Foi naquele dia em que ele falou, eu comecei depois a frequentar, primeiro aos domingos, depois ao fim de 15 dias, um mês, comecei a frequentar às quartas-feiras e gradualmente, aos poucos, a depressão desapareceu dentro de mim. Em 3 meses eu já não tomava nada. Já não tomava medicamentos, já não precisava de psiquiatras, já não precisava de psicólogos, de nada, de medicamentos nenhuns. E isso começou a ser notório para os meus familiares. Começou esse bem-estar que existia dentro de mim começou a ser evidente. E pronto, o processo de libertação foi decorrendo e foi assim que eu venci a depressão. E a partir daí, então, a sua vida deslanchou, né? Foi à frente. Ou seja, o senhor Bispo falou agora desse testemunho dessa senhora que acumulava lixo dentro de casa. Eu acumulava lixo dentro de mim. E a partir do momento em que eu me libertei da depressão, tirei todo o lixo que estava dentro de mim e trouxe para dentro de mim a maior riqueza, que é o Espírito Santo, que é a presença de Deus todos os dias. E depois, naturalmente, as coisas fluem. O melhor que nós temos para dar no mundo acaba por acontecer naturalmente. Quer dizer, mudou do lado de dentro, do lado de fora, consequentemente, também houve a mudança, né? Pois, quando nós, o desejo de desaparecer, quando surgiam as dificuldades, a falta de sono, a mim o que me chateava mais, o que me perturbava mais, era a falta de concentração que eu tinha, as palavras. Por vezes queria falar com alguém e nos meus picos de maior depressão faltavam umas palavras. E isso para mim aumentava ainda mais a depressão. O facto da minha falta de concentração, e apesar de eu ser uma pessoa letrada e ler muito, em determinadas alturas da minha vida, aquela falta de concentração, aquela falta de conseguir expressar pelas palavras certas, isso acabava por me deitar muito abaixo. E a partir do momento em que tudo isso saiu dentro de mim, então nós atingimos o nosso potencial e começamos a realizar os nossos sonhos. Então nós temos a imagem também, a imagem da sua família, sua esposa, suas crianças aí, né? Hoje eu consigo ser o pai que sempre sonhei e atingir realmente o potencial que eu vejo que Deus tem para todas as pessoas. Porque quando nós estamos bem, quando nós estamos estabilizados psicologicamente, então nós damos o nosso melhor no nosso dia-a-dia e passamos também esse positivismo, esse bem-estar para as pessoas que nos procuram, para os nossos utentes. Nós temos clientes de todas as zonas do país. Hoje em dia recebemos pessoas do estrangeiro e o nosso nome, as nossas empresas, as nossas marcas são marcas conceituadas. As pessoas procuram-nos maioritariamente por referência, porque um familiar, um amigo
conseguiu resolver o seu problema de saúde nas nossas clínicas, através dos nossos tratamentos. Eu tenho métodos de tratamento inovadores que mais ninguém tem, e as pessoas reconhecem esse trabalho e reconhecem esses procedimentos e vêm até nós e dizem: eu não sei o que é que estas clínicas têm, mas nós sentimos-nos muito bem aqui, e procuram-nos. E isso é o potencial que Deus tem desenvolvido dentro de mim, dentro da minha esposa, e que vai continuar a arrebentar. Muito bem. O testemunho do Dr. Liberto está aqui nessa revista. Vou mostrar para vocês a revista Fique Livre da Depressão em 3 minutos, que é o tempo da oração, né? 3 minutos é exatamente o tempo que o pastor vai levar para orar na sua cabeça, um obreiro, para você ficar livre desse mal. Então aqui vem alguns testemunhos e tem aqui o testemunho do Dr. Liberto, que tem ajudado bastante pessoas, inclusive pessoas da área médica, não é? Que receberam também e se identificaram muito com a história dele. E nós já temos casos até de médicos que têm procurado, têm entrado em contato conosco por conta do testemunho aqui. Tá vendo? Fiz licenciatura sempre acompanhado por uma psicóloga e um psiquiatra. Foi aqui o que foi falado pelo Dr. Liberto no programa. Bem, você também pode ficar livre. Você viu essa história. Deus pode te livrar, Deus pode mudar a sua situação. Depende unicamente de si. Vamos agora a uma matéria que fala do que acontece aos domingos no nosso Templo Maior, na rua Dr. José Espírito Santo, 36, a 200 metros do metro de Chelas. Domingo temos a grande concentração de fé e milagres com o encontro das famílias. Vamos ver. É aqui, no Templo Maior, que todos os domingos milhares de pessoas vêm à procura de uma vida melhor. Chegam aqui deprimidas, com o casamento arruinado, vida financeira fracassada, saúde debilitada e cansadas pelos anos de sofrimento. A minha vida era um terror, doente, depressiva, não tinha vontade de viver. Tinha de mioma, tinha quistes, tinha muitos problemas de ossos, que era reumatismo atroz, não tinha alegria para tratar do marido, nem dos meus filhos. O que é que eu estava cá a fazer? Sofria de depressão crónica e doenças de cabeça mesmo. O meu negócio não andava para a frente, o meu casamento estava uma miséria. A depressão não é ausência de pessoas ou ausência de coisas materiais. A depressão vem pela ausência, a pessoa se deixa tomar pelo problema que aflige a sua alma, ela se deixa dominar por aquela situação, porque todos enfrentamos lutas, momentos difíceis de dor, não é? Mas quando você confia em Deus, você vence. A concentração de fé e milagres acontece todos os domingos às 9h30 e é a primeira reunião da semana que tem por objetivo renovar as suas forças interiores para que você tenha capacidade para enfrentar todas as dificuldades do seu dia-a-dia. Eu comecei a ver que ali que era o meu lugar, que ali que Jesus estava comigo. E quando eu recebi então o Espírito Santo, foi a coisa mais valiosa na minha vida. Ele tirou a depressão, os medos, a ansiedade, as tristezas, as dúvidas, tudo nasceu de novo para mim. O meu vazio hoje é cheio pelo Espírito Santo. É paz, é alegria, mansidão. E tenho equilíbrio como esposa, tenho equilíbrio como mãe. Hoje eu posso dizer que encontrei Jesus na Igreja Universal. Tenho um casamento abençoado, tenho saúde, graças a Deus nunca mais tive doença nenhuma. O meu negócio corre bem. Tenho um casamento feliz, o meu filho é feliz no casamento dele também, abençoado, a minha vida financeira também, mas acima de tudo tenho Deus, que é a coisa mais importante que a gente tem nesta vida. Com palavras que confortam a alma, orações para todas as áreas da sua vida, mas principalmente a busca ao Espírito Santo. Uma reunião indispensável para si que prioriza Deus na sua vida.
importância de vir aos domingos é para a gente acender aquele fogo que nós temos dentro de nós, que Deus coloca na nossa vida para a gente poder ultrapassar todos os nossos problemas, porque os problemas existem na nossa vida, não é? Como a gente vive neste mundo, mas com a gente, com o Espírito de Deus, e buscando e ouvindo a palavra, meditando, aprendendo os ensinamentos e praticando, Deus opera na nossa vida e é uma maravilha. Jesus livra a sua alma da depressão, dessa prisão. Ele livra você. Se ele disse, vinde a mim, que eu vos aliviarei, então ele te dá o alívio e ele muda a sua vida. O Templo Maior fica localizado na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, apenas a 200 metros do metro de Chelas. A porta aberta para o ajudar a mudar de vida. Domingo às 9h30 nós teremos esse encontro de famílias, uma reunião muito especial de cura, de milagres, de libertação. Você que sofre, seja com depressão, qualquer outro problema, nós vamos te ajudar. Se você conhece alguém depressivo, fala para essa pessoa dessa reunião, traga a sua família, você não vai se arrepender. É uma reunião tão abençoada, tão boa, que as pessoas saem dali diferentes, elas saem com a sua fisionomia totalmente mudada. Então fica esse convite para que você esteja conosco, tá bem? Eu vou conversar rapidamente com a Cristina, que também caiu em depressão após a morte do seu pai. Bom dia, Cristina. Bom dia, Sr. Bispo. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Bispo. A depressão, isso mesmo. Sim. A depressão, então, surgiu na sua vida após a morte do seu pai? Sim. No ano 2000 eu tinha o meu próprio negócio, tinha a minha família e nessa altura, do nada, aquilo foi mesmo muito rápido, perdi o meu pai num acidente. E aí começou a minha depressão. Eu comecei a sentir um vazio, a falta do meu pai, aquela revolta, o ódio por aquela pessoa que matou o meu pai. Ali saiu o chão dos meus pés. Comecei a falar com o meu pai todos os dias, não dormia mais, chorava noite e dia. Fiquei um mês fechada no quarto, não trabalhava. Após daí, até um simples copo que eu via em cima da mesa, tudo me incomodava. Passou a haver muitas discussões em casa, com o marido, com os filhos. Isso foi-se prolongando até ao ano 2012. Passei a nunca mais a ter vida. O meu marido passou a trair-me porque eu discutia muito em casa, muito violenta. Passei a ouvir vozes, ver vultos, chorava por tudo e por nada, vontade de matar a minha família, até chegou uma altura que eu já nem me amava mais e porque ninguém me compreendia, eu vi uma solução, vou matar toda a minha família e aí acaba tudo. Foi quando eu cheguei o lume no apartamento que eu habitava, onde eu tentei logo chegar o fogo na minha cama, depois na cama dos meus filhos e na casa de banho. Ali pegou mesmo fogo, onde teve que vir a polícia, bombeiros, aí depois caí no chão. Caí no chão e levaram-me para a psiquiatria, como louca. Depois a revolta ainda foi maior, eu vim para casa e essa foto, ali como ninguém me entendia. Essa foto da senhora aí, a senhora estava internada no hospital psiquiátrico? Sim, eu estava no hospital psiquiátrico porque eu tinha muitos desmaios, eu ficava bloqueada no chão ao ponto que eu ouvia tudo o que falavam, só que eu ficava tão bloqueada e a revolta era muito maior, porque
ninguém me entendia, eu ouvia tudo, diziam que eu me fazia como estava a fazer e eu não podia sequer falar. E então, como ninguém me entendia, eu um dia peguei numa faca e tentei matar o marido. Peguei numa faca e fui expulsa logo, fui expulsa de casa, a polícia pôs-me fora de casa porque eu já era um perigo lá em casa, mesmo para a minha família. Na altura a minha filha ainda era menor e então corriam todos risco de vida, não é? E eu voltei mais uma vez a ser internada. É verdade que a senhora foi amarrada, a senhora colocaram uma camisa de força na senhora? Foi, sim, porque eu ali, foi quando eu tentei matar o marido com uma faca e a raiva contra ele era uma raiva que não havia explicação. A minha vontade era mesmo matá-lo, porque eu tinha um ódio tão grande, porque eu me perguntava há anos o que é que as outras mulheres tinham que eu não tinha. E então, se ele não era para mim, ele não era para mais ninguém. E foi aí que eles me amarraram com umas correias numa cama. Eu tentei, aquilo era uma força que eu tentava levantar-me daquela cama, arrebentar aquelas correias. Tinha uma câmara de filmar, porque eu era considerada perigosa, onde eu podia me suicidar ali dentro. A senhora era considerada louca? Considerada mesmo louca. Certo. Dona Cristina, olhando assim a história da senhora, e dada como louca, e chegou a essa condição de ser tirada de casa pelos policiais e levada a um hospital psiquiátrico, ficou amarrada ali com aquelas correias, como a senhora disse, recebendo medicações fortíssimas para que a senhora pudesse se controlar. Imagino que aos olhos humanos era um caso perdido. Aos olhos humanos a senhora ia ficar ali naquele hospital psiquiátrico como um zumbi, tomando medicações fortes, né? E quando tivesse as crises seria levada também novamente a ser amarrada. Quer dizer, o seu destino, para quem olhava para a senhora, ia ser exatamente esse. Mas hoje, olhando para a senhora, nós estamos vendo uma mulher totalmente diferente daquela que estava ali na cama. Pode até colocar a imagem dela, isso. Olha só. A gente vê ali uma imagem de uma mulher debilitada na cama de um hospital e vê ao lado uma mulher que tem um sorriso, que tem um semblante leve, um semblante diferente. Como foi que a senhora conseguiu vencer essa depressão, vencer esse desejo que tinha de matar o marido e fazer loucuras? Como é que foi isso? Nós estamos já perto de terminar o programa, mas dá tempo da senhora falar. Como é que foi? Sim, Sr. Bispo, eu tinha recebido um convite e eu não aceitei, na altura não aceitei. Tinha a minha religião e vivia aquela religião e nada tinha solução mais para mim. Não é? A minha vida tinha que ser assim, era a minha cruz e eu tinha que carregar isso. A senhora imaginava isso, mas né? Depois, eu quando depois cheguei ao fundo do poço mesmo, que eu não tinha mais jeito, que eu via que tive 3 anos a ser acompanhada pela psiquiatra e nada resolvia, a medicação não resolvia, eu via que cada vez estava pior. Aí eu encontrei aquele convite que guardei durante 10 anos. Aí foi quando eu vi... A senhora guardou, peraí, a senhora guardou o convite por 10 anos? 10 anos, eu não sabia porque guardei aquilo. Pois é, quer dizer que quer dizer que se há 10 anos atrás, a senhora tivesse aceitado o convite para chegar à Universal, 10 anos atrás, o sofrimento teria acabado, a senhora teria poupado 10 anos de sofrimento. Olha, dona Cristina, sim, bispo, que eu isso? ainda não tinha chegado a esse ponto, não é? Perdão. E depois foi quando eu vendo esse convite, meu Deus, e agora? Para onde é que eu vou? Para onde me vou virar? Eu nunca tinha ouvido falar da Igreja Universal. E depois ali é que
e eu fiz uma oração, lembro que eu fui para o meio do monte e eu falei que se o Senhor existisse, que eu não estava a viver aquela situação. Dona Cristina. E foi onde eu... Ei, Dona Cristina, a senhora vai voltar um outro dia para contar com detalhes o seu testemunho, porque nós vamos fazer oração agora. Mas me diga uma coisa, a senhora chegou ao Universal e venceu a depressão? Venci, sim, graças a Deus. Finalmente chegou ao Universal. Que eu entrei, sim, foi mesmo chegou em que ano? No Universal. No 2013. 2013. E como é que está a vida da senhora hoje? Oh, transformada, sou feliz, tenho paz, tenho o Espírito de Deus dentro de mim, um espírito inabalável, vivo uma vida muito feliz. Nunca mais tomei uma medicação. Como é que está a família? Nunca mais eu tive completamente transformada, vivo bem, sou feliz. Não tenho mais vontade de matar ninguém, eu amo a minha família. Que bom. Eu amo os meus filhos. A senhora fala de Guimarães, não é? Sim. Nós temos aí o nosso cenáculo em Guimarães, que fica na rua Gil Vicente, número 33. Dona Cristina, a senhora vai voltar um outro dia para falar mais, tá bom? Tá bom, seu Deus bispo. abençoe. Bom dia. Bom dia para a senhora. Não importa o seu problema, a sua dor, o seu sofrimento, tem jeito para si, tem uma solução, tem uma saída. Às vezes não é uma depressão, mas é um problema familiar, é um problema econômico, é um problema de saúde. Seja qual for o seu problema, tem jeito para si. Procure um Universal mais perto de você. Pastor Pedro vai consagrar agora o copo com água para que depois venhamos participar. Vamos falar com Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, te agradeço por esses depoimentos e sei que muitas pessoas, como a senhora Cristina, que teve a oportunidade de um convite, vão aproveitar, não vão protelar mais, porque realmente precisam de tudo que viram aqui. Então que através desta água que a ti nós consagramos, em o nome do Senhor Jesus, esta pessoa receba a mesma força que ela encontrou para chegar até ti. Eu abençoo esta água no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que todas as famílias, meu Deus, sejam abençoadas. Todos os lares, todas as pessoas que oram conosco. Não importa a religião, que essa pessoa seja abençoada, que a família seja guardada, que essa pessoa tenha forças para lutar e para vencer. Dê forças a todos, abençoe a todos. Nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos beber da água? Beba com fé. Nós estamos à sua disposição, pastor Pedro também conosco ali no Templo Maior, as pessoas podem mandar as mensagens, pastor Pedro tem respondido pelo WhatsApp, né, pastor Pedro? Sim, senhor bispo. Você pode continuar nos enviando a mensagem, eu vou responder a todas, o 91-861-7038. Estamos de plantão diariamente neste domingo, às 9h30, no nosso Templo Maior. Com certeza você vai encontrar esta vida. Bem, olha, eu quero avisar a todos que hoje, meio-dia, eu farei uma reunião para pessoas que sofrem com depressão. Você quer minha ajuda? Me procure no Templo Maior, ao meio-dia, hoje, que eu vou te ajudar. Tá bom? Teremos reuniões o dia inteiro. Essa do meio-dia, eu vou ajudar as pessoas que sofrem com depressão. E, claro, estarei no domingo, às 9h30, com toda a equipe de fé, pastor Pedro, pastor José, toda a equipe de fé do Templo Maior. Esse é o endereço onde estamos orando em seu favor. Mas você pode procurar também um Universal mais perto de si. Entre no nosso site ou ligue para você obter informações de qual morada mais perto da sua casa, tá bom? A saída para a sua vida, depressão tem cura. Tem cura através da fé. Jesus pode curar você, tá bom? A todos um forte abraço, que Deus os abençoe e até o nosso próximo programa.